Beleza, pessoal, vamos tratar de outro assunto agora no nosso curso. Já montei aqui no Sublime Text uma estrutura básica de HTML como de costume, já abrindo o navegador para começarmos logo. Nesta aula nós iremos falar sobre codificação de caracteres, sobre como tratar caracteres especiais. Alguns caracteres, pessoal, não existem no nosso teclado. Outros caracteres, como por exemplo, o sinal de menor e o sinal de maior, são caracteres reservados da linguagem HTML. Esses caracteres aqui, por exemplo, eles são utilizados para formar uma tag. E também, pessoal, letras que levam acento e o cedilha podem nos causar problemas. Então, por isso, nós precisamos tratá-los de forma diferente. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira renderizar ou fazer com que seja visível lá na janela do navegador esse trecho aqui. Eu sei muito bem, vou dar um Ctrl S, que isso não vai acontecer. Vou vir aqui no navegador, vou dar um F5, não foi renderizado. Por quê? Porque o navegador ele interpretou isso aqui como uma tag e não como um caractere, um texto. O que a gente pode fazer então para lidar com isso, pessoal? Felizmente, o HTML ele nos proporciona o que nós chamamos de entidades HTML para poder representar esses caracteres especiais. Então, para nos ajudar, vou vir aqui no nosso navegador, no site W3 Schools, na seção HTML. Vou procurar aqui, a seção Entities. Cliquei aqui, achei. E vou procurar aqui embaixo esse link, HTML Entities Reference. Vou clicar aqui. Fui direcionado para uma referência mais completa sobre entidades HTML. O que é uma entidade HTML? Na realidade, uma entidade HTML é um código HTML que eu tenho para substituir determinado caractere especial. E o HTML me proporciona duas maneiras. Me proporciona uma entidade numérica, que é essa coluna da tabela, e me proporciona uma entidade nominal, que é essa coluna da tabela. A mais utilizada, acredito eu, é a entidade nominal e nós vamos utilizar nesta aula, tá? A entidade nominal. Então, como é que acontece? Aqui, por exemplo, eu sei que o sinal de menor e o sinal de maior são caracteres reservados da linguagem HTML. Então, toda vez que eu encontrar esses caracteres, eu posso substituir por esse código ou esse código. Então, vou fazer isso aqui agora no meu exemplo. Vou vir aqui, sinal de menor é igual e comercial LT, ponto vírgula. Sinal de maior é igual e comercial GT, ponto vírgula. Sinal de menor é igual e comercial LT, ponto vírgula. E sinal de maior é igual e comercial GT, ponto vírgula. Agora, se eu der um Ctrl S, vir aqui no meu exemplo e der um F5, olha só que beleza. Então, nessa primeira tabela pequenininha aqui, nós temos os caracteres especiais reservados da linguagem HTML. Logo abaixo eu tenho essa tabela um pouco maior, que faz referência aos símbolos, que a gente não consegue encontrar nos teclados. Por exemplo, o C de copyright, o Rzinho aqui de registrado. Se eu quiser renderizá-los, eu tenho que utilizar uma entidade HTML. Por exemplo, aqui no Czinho, eu vou utilizar o e-comercial copy, ponto vírgula. Vou vir aqui, e-comercial copy, ponto vírgula. Também tem aqui, o e-comercial reg, ponto vírgula, que é aquele R de registrado. Vou vir aqui no meu navegador, vou dar um F5. Olha só. Então a gente tem que vir aqui, pessoal. Eu sugiro a vocês a fazerem isso, a verem aqui as entidades HTML e fazer os testes de vocês, tá? E logo aqui abaixo também, a gente vai encontrar essa outra tabela que faz alusão, referência a letras acentuadas e também ao cedilha. Então, se eu vier aqui no meu código, por exemplo, escrever aqui, João, der um Ctrl S e vir no meu navegador, vou dar um F5. Olha só, eu tive problemas. Em alguns casos, isso pode acontecer, pessoal. A gente pode ter problemas. E uma das maneiras de resolver, de contornar essa situação, é utilizando uma entidade HTML. Por exemplo, aqui no caso do João, o caractere que deu problema foi o A minúsculo com til. Então, vou vir aqui na tabela, vou procurar o A minúsculo com til, vou substituir pela sua entidade HTML. Vou vir aqui, vou apagar o A minúsculo com til e vou substituir pela entidade HTML e comercial a tilde, ponto vírgula. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, vou dar um F5
Resolvi o problema. Perceba o padrão, pessoal, que a gente tem aqui nas entidades nominais de HTML. Eu tenho o e-comercial para abrir a entidade. Aí logo em seguida vem o nome, que simboliza o caractere. E aí vem para fechar o ponto e vírgula. No caso de letras acentuadas e o cedilha, vem o e-comercial, a letra que eu quero atingir, que no caso foi um A minúsculo, o nome do acento em inglês, ponto vírgula. Poderia muito bem colocar aqui, por exemplo, ó, a letra O. Vou dar um Ctrl S. Se eu vier aqui, ó, F5, ó, olha só, letra O, pegou o tio. Posso colocar aqui, por exemplo, A maiúsculo, vou dar um Ctrl S. Vou dar F5, ó, A maiúsculo com tio. Se eu quiser botar aqui, por exemplo, o A com acento agudo, vou botar A acute, que é o nome do acento agudo em inglês. Vou vir aqui no meu exemplo, F5, olha ali. Mas é difícil realmente memorizar tudo, a gente pode sempre contar com a referência aqui do site W3 Schools. Mas aí, pessoal, surge um problema. Já imaginaram se para cada letra acentuada nós tivéssemos de trocar por uma entidade HTML? Ia ser realmente um trabalho árduo. Por isso, nós temos que encontrar uma outra maneira de contornar esse problema. Então vou dar aqui um HR e vamos entender por que surge esse problema com os acentos na web. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, pão, tem um tio ali, vírgula, ó, caça, tem um cedilha. Vou botar aqui avó para exemplificar. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui no meu exemplo, F5, deu problema. Por que isso acontece, pessoal? Isso acontece porque o navegador ele precisa saber para qual grupo de caractere eu estou escrevendo o meu código. Existem vários grupos de caracteres. Por exemplo, o português e o espanhol, ele se encaixa num grupo ou numa tabela conhecida como ISO-8859-1. Então esse grupo ou essa tabela, ela vai lidar com caracteres próprios de nosso idioma, do idioma espanhol, até mesmo do idioma inglês. Mas, por exemplo, um idioma japonês vai usar uma outra tabela, porque tem aqueles caracteres diferentes. Também existe um outro padrão, pessoal, que é o Unicode. O Unicode, na realidade, abrange todos os idiomas, todos os caracteres. Ele é mais abrangente. E a tabela que nós utilizamos nesse caso é UTF-8. UTF-8. Então, para o nosso idioma, tanto o ISO 8859-1 como o UTF-8, eles vão renderizar os nossos caracteres especiais corretamente. Tá? Vou dar aqui um BR, vou dar um Ctrl S. Tá certo? Então eu preciso informar o navegador qual grupo de caractere que eu estou utilizando no meu documento. Por padrão, o navegador, se eu vier aqui ó, no Chrome, por exemplo, ferramentas, codificação, olha só, por padrão, por default, aqui no caso do Chrome, é utilizado o ISO 8859-1. Olha só, percebam que existem outros grupos, mas no nosso caso, português, brasileiro, né, ISO 8859-1. Também poderia utilizar o Unicode UTF-8, mas ele vem marcado aqui, ó, ISO 8859-1. Bem, se eu acabei de falar que o ISO 8859-1 ele lida com palavras acentuadas, por que aqui deu errado? Aí que vem a grande sacada, pessoal. O navegador está lendo como ISO 8859-1. Porém, alguns editores salva como UTF-8. E é o caso aqui do Sublime Text. Então, está havendo um conflito. Se eu vier, por exemplo, aqui em File, Save with Encode, salvar com, né, o encode, o grupo de caractere, e escolher, por exemplo, aqui essa opção, ó, ISO 8859-1, pronto, salvei aqui, vou vir no meu navegador, vou dar um F5. Olha só, renderizou de forma correta. Por quê? Salvei como ISO, aqui no meu editor, e o navegador a gente viu que ele lê por default como ISO também. Aí não houve conflito, renderizou de forma correta. Porém, pessoal, eu como desenvolvedor, né, vocês como desenvolvedores, nós precisamos ter controle sobre como o navegador ele vai renderizar ou vai ler. Nesse caso aqui, o navegador por default utilizou o ISO 8859-1. Mas outros navegadores, talvez versões mais modernas ou mais antigas, podem utilizar outro grupo, por exemplo, o UTF-8. Aí o que vai acontecer? Em alguns navegadores vai ler bem o meu documento, em outros vai ler mal. Então eu preciso ter controle sobre isso. E por isso o HTML
ele me proporciona uma maneira de eu forçar o navegador a ler de acordo com o grupo de caractere que eu salvei aqui no meu editor. E como é que eu faço isso? Eu utilizo uma tag chamada meta. Essa tag meta, pessoal, ela é utilizada para darmos algumas informações acerca de nosso documento para o navegador. E uma dessas informações que eu posso dar é essa aqui, ó. Copiem o código, vejam bem, ó. Ele vai ser sempre a mesma coisa, tá? Ele não vai mudar, ó. HTTP _equiv igual, vejam bem, content type. Aí eu vou botar aqui, ó, espaço, content igual, ó, aspas, ou simples ou duplas, tá? E vou colocar aqui como valor, ó, text barra HTML, ponto vírgula, e aí que vem a grande questão. Charset é igual. Aqui eu posso colocar ou UTF-8, tá? Ou ISO-8859-1. Dessa forma estou falando assim para o navegador, ó, leia sempre com ISO 8859-1 ou UTF-8. Vou dar um Ctrl S, por exemplo. Vou vir aqui no meu navegador, vou dar um F5. Então a gente sabe que por default era ISO, né? Agora se eu vier aqui em ferramentas, codificação, perceba que agora está vindo como Unicode UTF-8. Olha só como ele seguiu a minha recomendação aqui, ó. Perceberam? Aí aqui deu erro por quê? Porque vocês lembram-se, eu tinha salvado como ISO e agora o navegador está lendo como UTF-8. Então eu posso vir aqui, ó, Save with Encode, UTF-8, F5, resolvi o problema, tá? Se eu vier aqui agora e colocar ISO-8859-1, vou dar um Ctrl S, vai voltar a dar erro. Aí eu teria que salvar novamente como ISO 8859-1. Vou colocar como UTF-8 novamente, porque eu particularmente gosto de utilizar o UTF-8, tá? Mas vocês podem escolher. Tá certo, salvei, vim aqui, vou dar um F5, resolvi o problema. Então, quando a gente começa a desenvolver o site, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que saber como estou salvando no editor, eu tenho que setar aqui, ó, como vai ser lido no navegador, e aí sim, não vai ter problema nenhum com relação a caracteres especiais. Tá certo? Com relação a essa aula, pessoal, eu vou deixar essa aula por aqui. Tá certo? Na próxima aula a gente continua. E um dos assuntos que nós vamos abordar na próxima aula será essa tag aqui, a tag meta. Tá certo? Valeu, até a próxima.